Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Imersão 4. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Martins, eu sou idealizadora desse projeto. Eu já trabalho levando conhecimento para o público de RH e para lideranças que têm interesse aí em entender um pouquinho mais sobre esse universo. Bom, essa imersão, hoje eu vou conversar com a Priscila, que já vai se apresentar, mas eu gostaria muito de agradecer aos patrocinadores que acreditam nesse projeto e que viabilizam para que esse conteúdo possa chegar gratuitamente de forma profunda até você. Então, muito obrigada, LG Lugar de Gente, a Mereu, Culture Rocks, Vi Benefícios e a Companhia de Estágios. Pri, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, né, por estar aqui com a gente. Então, antes da gente começar e eu dar os meus recados, eu queria que você já se apresentasse, contasse um pouquinho de você e um pouquinho da Mutante também. Legal, Jéssica. Primeiro, obrigada aí pelo convite de vocês, de todos os patrocinadores. É um super prazer estar aqui, poder falar com o público de People, né? Que é um público tão conectado aqui conosco. Eu sou a Priscila, hoje eu sou responsável pela área de People aqui na Mutante, depois eu vou falar um pouquinho quem é a Mutante, tá? Mas eu trabalho na área de People já tem mais ou menos 17 anos. Eu costumo dizer que People está conectado com a minha missão de vida. Eu sempre fui uma pessoa muito engajada no propósito de pessoas, eu sempre fui uma pessoa que quis trabalhar num cunho mais voltado para o terceiro setor, para a parte mais social. E a gente sabe que é um mercado que, apesar de bem bacana, que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Então, uma forma que eu encontrei de conectar um pouquinho essa minha missão de vida com a minha carreira profissional foi ingressar na área de People, né? Apesar da minha formação ser em marketing, né? Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muito essa clareza do que fazer. Eu sou formada em marketing, depois sou pós-graduada em administração, que também foi um plus na minha carreira, muito mais por uma estratégia executiva mesmo, né, do que necessariamente de pessoas. Mas eu ingressei na área de pessoas, já tem um tempinho, e vim fazendo carreira em algumas multinacionais, né, de telecomunicações, de saúde, e hoje lidero aqui o time de People da Mutante, tá? A Mutante, para quem não conhece, é uma empresa que a gente se posiciona no mercado como business performance, é uma empresa que entrega valor para outras empresas através do olhar de jornada de experiência do cliente. Então, eu olho a experiência do cliente e eu entendo o que eu preciso fazer para conseguir alavancar esse negócio, tá? Através de mecanismos digitais ou não, através da tecnologia ou apenas da jornada e da experiência. Então, a gente é uma combinação de experiência do cliente, muito com grande background de tecnologia. Então, a gente não se posiciona só como uma empresa de tecnologia, mas também não só como uma empresa de customer experience. A gente, de fato, entrega valor agregado, por isso que a gente se considera como uma empresa de business performance, tá? Então, é isso. Não sei se você tem mais alguma pergunta sobre mim, sobre a Mutante, você quer que eu fale mais um pouquinho? Então, acho que a gente vai falar bastante um pouquinho sobre quem vocês são, mais contextualizado, né? Porque a gente vai falar bastante sobre os processos de RH, contratação, atração, a gente vai falar bastante disso. Mas para a gente começar esse papo, né, acho que é bem legal a gente contextualizar e contar um pouquinho da história de quando você chegou até a Mutante, né? Quando a gente estava preparando esse conteúdo aqui para quem está nos ouvindo, você falou, Jéssica, quando eu cheguei até a Mutante, a primeira coisa que eu procurei foi a estratégia de atração, né? E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando eu olho para o nosso mercado de modo geral, e até para a minha atuação, né, quem me conhece sabe que eu já atuei com RH por muitos anos, a gente simplesmente vai contratando à medida por demanda, né? Meio que tirador de pedido, né? Hoje o RH na área de recrutamento, ele é um tirador de pedido. Chega para ele ali um profissional, ele corre atrás no tempo que ele consegue, da maneira como ele consegue para trazer a pessoa, se é que vai ser a melhor pessoa ou não, a gente descobre depois lá em desenvolvimento, lá em engajamento, lá nos diversos desafios que a área de RH continua tendo, mas a gente esquece de pensar estrategicamente, começando pela estratégia de atração. Então, achei esse ponto que você trouxe muito importante, eu queria começar por ele, assim. Por que você sentiu falta disso, né? Por que é importante e como que você construiu essa estratégia? Bacana. Eu acho que você trouxe um ponto, né, Jéssica, que é um pouco do que os RHs vivem hoje, né? As áreas de People. A gente acaba enxugando gelo, principalmente nesse mercado, aí falando um pouco mais do meu mercado de tech, a gente hoje está numa busca incessante de profissionais. Depois da pandemia, o mercado de tech cresceu muito, então para a gente tem sido um desafio enorme, o desafio de atração e contratação. E foi o primeiro ponto que eu senti falta, assim, né? Para a gente saber o que a gente tem que fazer, a gente tem que saber o porquê que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E não tinha o porquê. Eu perguntava para o time e ninguém sabia. Tá bom, mas o porquê que a gente tem que buscar esses profissionais com esse skill, com essa cultura? E ninguém sabia. Então, a primeira resposta que eu busquei foi qual é a estratégia da Mutante. Então, vamos entender a estratégia da organização. Para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, em quanto tempo.
Dito a estratégia, a gente tem que entender um pouco da cultura que a gente tem aqui, ou que a gente quer implementar para que a gente consiga atingir essa estratégia. Então, o segundo ponto que a gente aprofundou foi que cultura que a gente tem aqui. Então, que tipo de ambiente a gente tem, que tipo de valores a gente vive, como as pessoas serão felizes aqui. Porque antes de eu buscar a pessoa, eu tenho que entender quem é a pessoa que eu tenho que buscar, né? Independente dos skills técnicos que essa pessoa tem. O técnico, a gente desenvolve, a gente aprende, mas eu preciso trazer pessoas que tenham um match com aquilo que eu sou, com aquilo que eu quero viver, com os valores que eu tenho na organização. Então, o primeiro grande mapa que a gente fez foi entender um pouco dessa cultura, como que a gente se posicionava, que tipo de ambiente a gente consegue promover aqui dentro, e começar a adequar a linguagem de comunicação e de atração para atrair pessoas que tenham esse DNA nosso. Então, a gente fala muito aqui, por exemplo, que a gente é uma empresa muito disruptiva, que a gente é uma empresa que a verdade é muito importante, que a gente tem que falar a verdade, que a gente tem que viver aquilo que a gente é. Então, a gente adequou essa estratégia de comunicação externa para atrair pessoas que tenham match com essa cultura. Então, todas as postagens que a gente fazia, a gente começou a entender como é que a gente se posicionava nas redes sociais, na comunicação. O que a gente diz? A gente diz para fora o que a gente vive aqui dentro? A gente diz que a gente é disruptivo quando a gente vai falar de uma oportunidade aqui na Mutante. Então, a gente tinha que garantir que essa comunicação externa tivesse alinhada com o valor e com aquilo que a gente vive aqui dentro. Então, essa foi a primeira grande mudança, o primeiro mapeamento que a gente fez aqui dentro, tá? E aí, assim, quando você identifica quem são as pessoas que têm valores e objetivos comuns com os seus, fica muito mais fácil você atrair pessoas, porque a forma que você se comunica automaticamente atinge essas pessoas. Então, a pessoa vê uma postagem ou vê alguma coisa, fala, puta, que empresa bacana. Ou alguém que vê, conta para um familiar ou para um amigo, e a gente acredita muito nessa rede. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, mas a gente acredita muito nessa coisa de quando eu me conecto com uma pessoa, eu conecto com mais de uma pessoa, eu me conecto com várias outras que estão conectadas com ela, né? Então, a gente quis trazer essa linguagem, garantir essa comunicação para a gente chegar nas pessoas que têm um match com esse DNA e com essa cultura da Mutante, tá? E uma vez que a gente conseguiu se conectar, a gente começou a perceber que, quais os canais que a gente vai usar, então, onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Então, a gente definiu os canais, os meios de comunicação, que tipo de rede social que a gente tinha que entrar, que tipo de rede social era mais assertiva na hora da gente conseguir criar esse vínculo. E aí, sim, a gente começou a perceber, aí medindo depois, que esse funil estava vindo muito mais assertivo, esse funil, esse grande pool de pessoas estavam vindo muito mais conectadas com aquilo que a gente é, né? A gente fez um mapeamento, por exemplo, aqui dentro, só para te antecipar aí um pouco, de fit cultural, por exemplo. A gente desenhou qual que é o fit cultural aqui da Mutante. A gente pegou pessoas, um grande grupo de pessoas, que a gente entenda que tem esse fit, que tem esse DNA, que vive esse valor muito forte, de todos os níveis, do jovem aprendiz ao vice-presidente, e a gente conseguiu construir um algoritmo de fit cultural. Então, todo mundo que se conecta com a gente de alguma forma, a gente garante esse match com esse fit, justamente para a gente garantir que, quem está vindo para cá, quem está se conectando com a gente, são as pessoas que, de fato, estão alinhadas com o nosso propósito, com os nossos valores. Então, isso foi muito bem explorado aqui, tá? Pri, um ponto, essa parte do fit cultural, né? Como é que vocês fizeram, como é que vocês criaram esse racional? Vocês trouxeram uma tecnologia, um parceiro, ou vocês, como uma empresa de tecnologia, construíram algo para poder ajudar nisso, né? Porque é uma dúvida de muita gente, né? Como é que a gente constrói esse processo para dar esses matches? A gente trouxe um parceiro, a gente pesquisou bastante no mercado, Jéssica, quais parceiros conseguiam fazer isso, a gente testou alguns, a gente pediu, inclusive, a amostra para a gente ver aquilo que a gente sentia que tinha mais a ver, e a gente escolheu um parceiro que já tinha isso desenvolvido para fazer isso. E o bacana de você contratar uma empresa, e aí recomendo que todos os RHs pesquisem muito sobre isso, é você conseguir encontrar um parceiro que também te ajude na manutenção disso, porque essa cultura, ela é viva. Não, você não desenha um fit cultural hoje que daqui 6 meses você garante que 100% daquilo que você desenhou é a mesma coisa. Porque as pessoas mudam, né? Eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra, a Jéssica, a mesma coisa. A empresa também, a organização, ela é viva. Não que a gente vai ter uma drástica mudança de cultura, mas tem alguns ajustes de ambiente, dependendo do desafio de negócio que a gente tem, que eles vão se transformando ao longo do tempo. Então, é importante que você tenha um parceiro
que tenha um desenvolvimento, um algoritmo forte para fazer isso, e que seja um algoritmo que também consiga mostrar para a gente essa evolução. Então, do tipo, poxa, Pri, a sua efetividade aqui de pessoas que você está atraindo para Mutante ou que você está contratando tem mudado. Então, você tem trazido aí 80% dentro daquele fit que a gente desenhou, 6 meses depois, a gente já está trazendo 70, 60. Então, isso é um indicador para a gente olhar para dentro de casa e repensar um pouquinho, né? Um outro ponto também que eu queria, na verdade, reforçar, Pri, é que quando você fala que a cultura é viva, que a gente está o tempo todo, porque as pessoas mudando, e porque a gente tem que mudar o fit cultural, a maneira como a gente atrai as pessoas, reforça mais uma vez o quanto que a RH precisa imprimir uma agilidade maior, né? O que não é velocidade, é uma agilidade, né? Então, são coisas bem diferentes. Então, é bem importante a gente entender e reforçar o quanto que a gente precisa estar muito mais conectado com a velocidade da mudança, né? Então, porque se a gente está sempre apegado a uma construção mais longa, que exige um esforço maior, não sei se é um esforço maior, mas assim, apegado a coisas maiores, com tempos mais longos, quando você concluir alguma coisa, já está no momento de mudar de novo, né? Então, ter essa consciência é bem importante também, né? Inclusive, Jéssica, assim, muito legal você trazer esse ponto, que eu falo muito isso com o meu time e com as pessoas aqui na Mutante. Os nossos processos aqui, eles são vivos. A gente hoje não pode desenhar nenhum processo em People que seja um processo que a gente vai revisitar daqui 2 anos, por exemplo. Não existe mais isso. A dinâmica de pessoas mudou muito, né, dos últimos anos para cá. Então, o que você desenha hoje, em 6 meses, já não, talvez não faça mais sentido. Então, é isso. O RH mais ágil, um RH que tenha um processo mais fluido, mais lean, mais aberto, né, e menos hierarquizado ou menos burocratizado, enfim. Isso é uma coisa que é um pouco de cultura de startup, talvez, mas eu tenho percebido cada vez mais que, inclusive, empresas e multinacionais já estão repensando seus modelos, que são empresas com uma estrutura muito maior, que às vezes precisam imprimir um ritmo de processo, mas eu falo que o processo ele não pode romper a barreira do bom senso e daquilo que é valor para as pessoas. Então, se eu tenho um processo... Muito bom isso, hein? Eu estou anotando várias falas suas. Vou pedir para você repetir Legal. essa. O processo não pode ultrapassar a barreira do bom senso. Ele não pode ultrapassar a barreira do bom senso, né? Ou impactar diretamente a vida das pessoas para o lado negativo, digamos assim. Ele não pode prejudicar as pessoas. Ele tem que vir para facilitar a vida das pessoas, para gerar uma boa experiência para as pessoas. Então, eu falo para o meu time, está escrito em algum lugar, tá? É um processo burro, que não olha para as pessoas, que não olha para a jornada das pessoas, rasga e joga no lixo. Vamos escrever tudo de novo. Então, é isso que a gente imprime aqui, sabe, Jéssica? Um tipo de gestão de pessoas que a gente olhe para as pessoas, para a jornada, para a experiência, que a gente fala muito de experiência. Se as pessoas não estão vivendo uma boa experiência aqui, se elas não são felizes, não estão se divertindo, a gente não está fazendo o nosso papel de people, e a liderança não está fazendo o seu papel, e a mutante não está fazendo o seu papel. A gente volta para dentro de casa e repensa. Muito bom. A gente está falando aqui, né, Pri, de RH de modo geral, a gente está afunilando o nosso tema principal, que é a geração Z, né? Então, é uma geração muito peculiar, né? Assim como a gente vai, à medida que a gente for avançando aí nas próximas gerações, elas virão ainda mais desafiadoras, sem sombra de dúvidas, né? Principalmente quando a gente mistura todas essas gerações no mesmo lugar. E você me contou, Jéssica, olha, a gente não necessariamente olha para um único tipo de geração, mas em função do nosso business, naturalmente, a gente acaba, né, atraindo mais pessoas mais jovens, mais da geração Z. Queria que você explorasse um pouquinho disso para a gente, um pouquinho do que você entende que são as características dessa geração e como que você percebeu isso dentro da Mutante e como que isso impactou nos processos de RH também. Legal, muito bom. Bom, é como você disse, né? A gente aqui é uma empresa que realmente a gente acredita na diversidade e ter várias gerações aqui dentro para a gente é maravilhoso e é o que a gente tem aqui. Mas, de fato, a gente tem um pool de profissionais hoje, principalmente dentro do mercado de tech, mais jovens, né? Dessa geração Z. A gente também percebeu, Jéssica, que essa geração ela tem características diferentes das demais, né? Acho que todo mundo já estudou um pouquinho sobre isso, mas é uma geração mais pragmática, que gosta mais do construtivismo, é aquela geração que aprofunda os pontos. Então, para ele, não que o salário não seja relevante, mas por que eu vou fazer isso? Qual que é a minha função aqui dentro, de fato? Qual que é o meu papel? Como é que eu vou impactar?
Então, para eles, tem um quê do porquê das coisas, do propósito, que é muito diferente de algumas gerações. E não é filosofia, não, né, Pri? Não. Eu acho que algumas gerações, quando olham para a palavra propósito, que acabou se tornando muito clichê, né? Eu costumo alertar que não necessariamente aquilo que se torna clichê deixou de ser importante, né? Ele só se tornou clichê, as pessoas têm falado muito e é não necessariamente usado da maneira correta, mas ainda assim existe uma necessidade de envolvimento, do porquê, do propósito muito forte nessa geração. É uma coisa que não tem como a gente fugir, né? Não tem. E eles são um grupo, né, Jéssica, que eu tenho lido bastante, que eles chamam de comunaholics, né? São aquele grupo que eles navegam em todo tipo de comunidade, independente da sua ideologia. Então, eles se envolvem em assuntos diversos, eles querem saber como a gente está tratando a diversidade, eles querem saber como a gente está tratando a igualdade aqui dentro, como que a Mutante se posiciona em relação à sustentabilidade, em relação ao ESG. Então, assim, tem diversas perguntas que essa geração faz para a gente hoje num processo, por exemplo, de seleção, que a minha geração e outras gerações não faziam, né? E olha, um ponto de alerta muito legal que me trouxe um insight com o que você falou. É uma geração que questiona muito, né? Sobre muitas coisas que não se questionava antes. Se a gente continuar como liderança naquele perfil super-herói e super-heroína, né, de querer ter respostas prontas para tudo, a gente vai criar uma relação muito difícil, porque muitas dessas perguntas não têm respostas imediatas, né? Ou seja, Exatamente. A gente tem que, para lidar com essa geração, conseguir dar conta de dizer, muito legal isso que você está me perguntando, acho que faz sentido, eu vou pesquisar e vou tentar trazer alguma resposta para você. Porque a gente não vai ter a todo momento, né, aquelas respostas prontas também. Exatamente. E eles fazem perguntas assim que depois a gente conversa com os executivos e os caras falam, cara, de onde que eles tiraram isso? E, assim, cara, se a gente souber usar isso a nosso favor, é muito valioso, né? Exatamente, trabalhar com essas gerações. Tem muito líder que às vezes fala, essa geração é muito imediatista, eles querem as coisas para ontem, eles perguntam coisas que não tem que perguntar. Gente, vocês já pararam para refletir sobre as perguntas que essa geração faz? Quanto que a gente aprende com essas perguntas? Então, é bem interessante, assim. Mas voltando um pouquinho para o processo, né, Jéssica? A gente teve que se adaptar bastante, porque apesar de ser uma geração que aprofunda muito, é uma geração muito digital e muito dinâmica, muito prática, muito pragmática. Então, não é aquela pessoa que eu vou me conectar, passando a mão no telefone, ligando para ela e fazendo um bate-papo de 30 minutos. Ele não quer me atender, ele não quer nem falar. É uma geração que não quer nem falar no telefone, né? Outro dia eu falei isso numa reunião, as pessoas mais velhas, né? Você não gosta de falar o telefone? Eu falei, eu não gosto, imagina a geração que veio depois de mim. Não tem que falar o telefone de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles se comunicam por memes, né? GIFs, enfim, é outra geração. E aí a gente começou a entender, poxa, se a gente está contratando, se nosso grande pool de pessoas, em média, sei lá, 40, 50 pessoas de quem a gente contrata por cento é dessa geração, a gente tem que aprender a se comunicar com ela. E a gente tem uma outra fala aqui na Mutante que é muito, muito importante, que eu acho que é muito bacana, assim, para trazer para vocês. Cada um é cada um aqui dentro. Então, a gente não gosta de tratar as pessoas como iguais. Nós somos diferentes. As pessoas têm estilos de vida diferentes, as pessoas têm histórias de vida, têm valores, têm, enfim, uma visão social diferente. Então, a gente não trata as pessoas de forma igual, se as pessoas são diferentes. Então, quando a gente fala dessa geração, a gente falou, cara, a gente tem uma geração que a gente precisa tratar diferente. E a gente começou a repensar o modelo do nosso processo seletivo. Então, por exemplo, eu não faço uma primeira abordagem com essa geração, como eu disse, passando a mão no telefone e fazendo 30 minutos de conversa. E a gente começou a perceber que isso também não estava funcionando nem para as outras gerações. Então, é isso que é o bacana do aprendizado, né? O que a gente aplicou para a geração Z, a gente começou a aplicar para as outras, a gente também viu que estava dando certo. Então, a gente adapta o processo. Então, o primeiro contato inicial que a gente faz normalmente é por WhatsApp. A gente está aqui na Mutante, a gente desenvolve bots aqui na Mutante, né, que são aquelas automações dentro do WhatsApp, por exemplo. A gente já está refletindo no desenvolvimento para primeiros contatos de processo seletivo de forma automatizada, colocar robô para a gente fazer alguns contatos, porque eles preferem. Então, tem uma ou duas perguntinhas que a gente pode fazer e já importar o modelo do processo. Uma outra coisa que a gente fez foi olhar as etapas do processo seletivo. A gente falou, cara, essa galera não quer passar por 5 etapas, isso não existe mais. O processo tem que ser fluido, ele tem que ser curto, ele tem que ser direto. Então, eu tenho que fazer um papo com esse cara, e nesse papo, né, enfim, com esse candidato, nesse papo eu tenho que dar
profundidade da cultura que a gente tem, propósito da posição, e trazer para o papo uma pessoa mais técnica, que a gente tinha uma cultura aqui na Mutante também, quando eu cheguei, que era de teste, né? Aplicação de teste técnico. A gente matou isso aqui. Por quê? Teste técnico não diz sobre a pessoa pode simplesmente abrir uma internet, colar alguma coisa, e eu criava... Quando você tem uma pessoa muito boa naquilo que ela faz, de uma certa forma, essa galera, quando você mandava um teste para ela virava para você e falava, você tá de brincadeira que você vai mandar fazer um teste de 2 horas. Meu amigo, tchau. Ele não queria participar do nosso processo, então a gente matou isso. A gente falou, cara, não faz o menor sentido a gente aplicar teste. Então, hoje, a gente encurtou, deixou o processo mais com poucas etapas, mais etapas profundas em linha com o que essa geração quer. Então, que essa geração ela quer profundidade, ela quer saber o propósito daquilo que ela vai fazer, e ela quer ter um papo gostoso com quem vai contratar. Então, a gente nem chama aqui de entrevista, né? Eles não querem ficar desconfortáveis, né? E aí as pessoas às vezes perguntam assim, mas quem quer ficar desconfortável? Ninguém. A diferença é que às vezes, em um outro contexto, com outras gerações, elas se permitem, acham isso absolutamente normal e natural, e lidam com isso e bola para frente e aceita esse emprego, mesmo não tendo me sentido confortável no processo seletivo. A geração Z, não. Ela dá opinião, inclusive, se bobear no final do processo para você. Porque assim, eu não vou estar contigo porque eu não gostei da maneira como eu fui tratada no processo de seleção. Sim. Jéssica, você falou um ponto primordial, assim. Eu acho que as outras gerações se acostumaram com isso, com esse modelo diferente, né? Com esse modelo mais tradicional. Então, quando eles veem um modelo como mais tradicional, eles não se assustam, beleza, não estou tão confortável, mas vou lá. Mas quando eles veem um modelo como o nosso, eles acham, uou, a gente... E sabe que é uma coisa... Não, desculpa. E sabe que é uma coisa muito triste? Isso é uma coisa que eu validei, assim, muito. Inclusive, nos vídeos que eu já postei no TikTok, foram todos que eu postei nesse sentido, viralizaram, assim, muito. Que a gente se acostumou com o RH ruim. A gente se acostumou com o processo seletivo péssimo. E as pessoas... todo mundo tem pelo menos umas 3, 4 histórias na vida de processos seletivos que... Inclusive, eu acabei de ficar sabendo de um que eu, até contei aqui no Instagram já, de uma pessoa de um RH que fez a pessoa se deslocar de uma cidade para São Paulo para fazer uma entrevista sem entender quem era a empresa, qual era a vaga, qual era a remuneração. A pessoa viajou do dia para a noite para lá, foi tratada assim com muita indiferença e com 20 minutos de conversa a pessoa liberou ela e falou, beleza, qualquer coisa a gente conversa. Então, assim... É muito triste a gente se acostumar com processos seletivos dessa maneira. E eu acho que as gerações anteriores, né, elas se acostumaram com isso. As novas gerações, elas olham para isso e falam, não, peraí, tem alguma coisa errada. Exatamente. Primeiro que essa nova geração talvez nem aceitaria, né? Talvez nem aceitaria. Virar e falar assim, peraí, meu amigo, você quer que eu me desloque um dia que... Você não pode fazer isso online? A gente não pode ter essa conversa online? Pelo WhatsApp, me fala aí, né? Então tem muito isso, né, Jéssica, dessa geração. E a gente encurtando essas etapas, a gente começou a perceber que a gente estava conseguindo gerar conexão com essas pessoas, né? Então, a gente deixou o processo mais fluido, né? Então, a gente garantiu que as etapas do processo fossem mais curtas e a gente começou a entender quem, de fato, está conectado com o nosso propósito, sabe? Então, quando você coloca um cara mais técnico para fazer um papo com esse candidato, né? Enfim, eu trouxe para ele um contexto de propósito do que é a Mutante, do que é a posição, do que é a área, daquilo que a gente vai construir, e eu trouxe também um papo técnico, que para ele também é valor. O que eu vou aprender na Mutante? Não é só, a gente fala que a gente divide o papo, né, 50-50 aqui dentro. Então, a gente abominou a palavra entrevista, a gente não usa esse termo, a gente não manda convite com o nome entrevista, a gente abominou isso, porque não é uma entrevista, é um papo. Você me diz quem você é e o que você quer, e eu te digo quem eu sou e o que eu quero. E parece bobeira, mas é uma questão subjetiva muito importante. Na verdade, não é subjetiva, mas é simbólico, né? É uma mudança simbólica que tem uma mudança psicológica muito grande, né? Super, super. E a gente já escutou feedback, Jéssica, de candidato. A gente tem uma coisa que a gente também implementou na Mutante depois que a gente fez essa revisão, que é um NPS de jornada. Então, a gente olha o nível de satisfação das pessoas em todas as etapas do processo seletivo, desde o momento que ela entra no meu site de carreiras e se aplica numa vaga, mesmo que ela não seja chamada para nenhuma vaga,
mas ela se aplicou, então ela vai receber um feedback, e aqui é inadmissível, a gente olha esses KPIs com bastante frequência, então nenhum candidato aqui passa pelo processo seletivo sem receber um retorno minimamente, do porquê que ele não foi convidado, ou porquê que ele ficou na fase A, na fase B, ou na fase C, que a gente, de novo, né, encurtou, então a gente não tem mais tantas fases assim. Usou tecnologia para isso? Porque Também, hoje a desculpa é que é humanamente impossível dar feedback para 100% das pessoas. Isso não é uma realidade mais, né, Pri? Não é, tem muita ferramenta boa de mercado, de novo, procure um bom parceiro, alguém que tenha, eu sempre falo, quando você tem um processo bem desenhado, então a gente desenhou a jornada, depois que a gente desenhou a jornada, a gente foi buscar a ferramenta, tem gente que procura a ferramenta para desenhar a jornada. Muito e aí bom. São os grandes erros de algumas áreas de people, assim, antes de pensar em ferramenta, tem gente, eu lembro quando eu cheguei, meu time, tem ferramenta A, tem ferramenta B, tem ferramenta, já trabalhei com isso, eu falo, gente, vamos desenhar a jornada? O que a gente quer trazer de experiência para as pessoas? Putz, a gente quer trazer a experiência mais, né, brilhante do mercado. A gente quer ser a área de people mais foda do mercado. Desculpa a palavra aqui, tá? Mais brilhante do mercado. Para isso, a gente tem que desenhar essa jornada. O que a gente quer? Quais são os magic moments que a gente chama aqui? Quais são os momentos de encantamento que a gente se conecta com o candidato, se conecta com o colaborador? Aí falando de toda a jornada de people, né? E aí, quando você desenha essa jornada, a gente criou esses NPS de jornada. Então, o quão satisfeita uma pessoa está de se aplicar numa vaga nossa e não ser chamada, o quão satisfeita ela está de fazer um primeiro contato com a gente, o quão satisfeita ela está de ir até o final e não ser a escolhida. Então, a gente tem mecanismos tanto de feedback quanto de acompanhamento em todas essas etapas. E isso trouxe muito aprendizado para a gente. Porque, Pri, mas você manda um NPS para todo mundo, você tem uma taxa de resposta X, mesmo que essa taxa de resposta não seja de 50% a 80% de quem passa, 20% que te falar vai te dizer muito, né? Aí a estatística vai te dizer muito do que você pode melhorar. E a gente aprendeu muito com isso. Então, Jéssica, de novo, voltando a falar de jornada e de conexão com as pessoas, a pessoa que passa no nosso processo e é bem cuidada, independente de ela ser aprovada naquele momento ou não, amanhã eu posso ter uma oportunidade para ela aqui que seja a cara dela. Amanhã eu posso ter uma oportunidade para o amigo dela, para o irmão, para o colega, enfim, são embaixadores da nossa marca. Então, a gente tem que se conectar e tratar bem as pessoas, porque essas pessoas vão falar bem da Mutante para mais pessoas e vão se conectar com a nossa marca, e amanhã poderão ser mutantes. Então, a gente tem muito esse foco de olhar a jornada muito forte, assim. E aí, depois que a gente desenhou essa jornada, só para encerrar, a gente foi procurar as ferramentas, a gente foi procurar, né, um bom HTS, a gente foi procurar quais redes sociais a gente conseguia se conectar com essas pessoas. Então, grupos no Telegram, grupos no LinkedIn. A gente acabou de desenvolver um programa de estágio, por exemplo. A gente foi buscar aí, um parceiro que tivesse conexão com a gente, porque a gente queria também fazer um processo mais fluido e mais moderno, mais digital, mais em linha com o que é a cara da Mutante. Então, a gente trouxe a companhia de estágio para atuar com a gente nessa frente. Então, assim, a gente olha essa jornada, entende quem são as pessoas e desenha e adapta essa jornada, e depois a gente vai buscar as ferramentas para suportar essa jornada. Perfeito, Pri. Pri, fala um pouquinho para a gente, então, né? Pensando em tudo que a gente construiu até aqui, o que a gente conversou até aqui, os insights que trouxemos até aqui, traz para a gente o que você pode sugerir para os RHs e para as lideranças que estão nos ouvindo aqui, o que eles podem levar, o que eles podem mudar no seu processo de atração e seleção para conseguir ter candidatos e candidatas mais engajados dessa geração, né? A gente já falou bastante amplamente sobre isso, mas de forma objetiva, o que esses RHs eles podem trazer para esses processos? Legal. Jéssica, vamos lá, daria algumas dicas, né? Então, primeiro, olhar para essa jornada de experiência, entender quais são esses momentos e garantir que esse processo seja bem estruturado e bem fluido para o time, né? Acho que um segundo ponto é refletir sobre as etapas do processo, trazer um processo mais lean, mais curto, mais rápido, mais dinâmico, vai fazer toda a diferença para essa geração Z. Acho que um outro ponto muito importante é alinhar a comunicação para essas pessoas. É uma geração que se comunica de uma forma mais pragmática, mais objetiva, mais digital. Então, buscar ferramentas, seja por WhatsApp, seja por Telegram, por qualquer outro tipo de ferramenta, um meio de comunicação mais digital, mais rápido, né? Eu também daria essa dica que para a gente funcionou muito, que é refletir sobre testes técnicos para empresas que ainda têm a cultura de aplicação de teste em todos os sentidos.
O teste Mas não vai vocês ainda têm testes técnicos? Para nada. A gente aboliu os testes técnicos, Como é tá? que vocês avaliam tecnicamente, então? Só na entrevista? Como é que é? A gente coloca uma pessoa mais técnica que com 2, 3 perguntas consegue saber se esse profissional é um bom técnico. E outra, você olha pela trajetória de carreira, se é uma pessoa... a composição, né? A composição de histórias e de experiências. Exatamente, mas o cara que tecnicamente é muito bom, e esses caras, né, essas pessoas, a gente fala cara, né, mulher, enfim, só para a gente não masculinizar aqui, mas esses nossos profissionais aqui na Mutante, que são bons profissionais técnicos, são pessoas que com 2, 3 perguntas conseguem perceber se esse profissional tem a competência técnica suficiente para entregar um projeto, para desenvolver alguma coisa, enfim. Então a gente tirou, isso foi uma luta grande, viu, Jéssica? Não é fácil fazer isso, não é fácil convencer as áreas, então a gente trouxe números de quantos candidatos a gente perdia nesse funil, porque o candidato se recusava, então eu mandava teste 15, 14 declinavam, então eu trouxe por número, e é uma dica para os RHs que eu dou também. Quando a gente vai falar com as áreas, muitas vezes as áreas não entendem a dor que a gente passa. Para eles é muito mais fácil dar o teste aqui do que disponibilizar uma pessoa para ajudar, né? Para fazer a entrevista. Eles falam, não, o teste já vai eliminar. Só que quando a gente mandava para 15, vinha um aceitava responder. Normalmente era um que não ia bem. É isso que eu ia falar. Normalmente era aquela pessoa muito interessada na vaga, mas não necessariamente a melhor pessoa para a vaga, né? A melhor pessoa estava sendo procurada por 4, 5 empresas. Não tem tempo para fazer o teste técnico. Vai no processo que é mais rápido, que é mais dinâmico, que trata ele melhor. Então, esse é um grande ponto importante, né? E eu diria também que, apesar de ser uma geração mais imediatista e etc., eu acho que tem que ter esse papo mais profundo, não essa entrevista, esse bate-papo 50-50. Tem que ser um processo seletivo, que tem uma etapa onde você traga o desafio e traga quem é a sua empresa, deixe essa pessoa trazer quem é ela e os desafios que ela quer, e tem que fazer da match. Porque é uma geração que, se chegar aqui e ver que tudo aquilo que a gente falou no processo seletivo não tem a ver com eles vão embora. Eles não ficam aqui. Eles não ficam mais. E não muda de roupa para trocar de empresa. É com uma semana já percebeu, tá indo embora. Exato, Jéssica. Então, esse alinhamento inicial é fundamental. Porque senão a gente investe o tempo, a gente investiu dinheiro, todo mundo sabe, que imagino que todos os RHs têm o custo que é contratar uma pessoa. Então, a gente tem que ser certeira na contratação. E a assertividade tem a ver com junção de valores, com match de cultura, com match de valor. Então, não adianta só contratar pelo lado técnico, tem que ser uma pessoa que tem os valores alinhados, que queira topar o desafio. Se eu pudesse dar algumas dicas aí, seriam essas, tá? Boa. Pri, para a gente finalizar, né, eu acho que para a gente conseguir pegar de forma completa essa jornada aí, né? A gente falou aí desde de atração, do processo de seleção, desse contato, entrevista técnica, teste técnico. Eu acho que a maneira de amarrar essa jornada, enquanto ainda essa pessoa é um candidato ou uma candidata, é falar do processo de onboarding, né? Então, desse processo de contratação, não é repasse, de mudança de jornada, né? Vamos falar, tá deixando de ser candidato para poder ser um colaborador ou uma colaboradora, né? Então, acho que é um momento muito importante, né? E eu costumo dizer que a cultura é o que vai, de fato, ser uma linha que vai conseguir conectar essas duas coisas. E é bem importante a gente fazer essa reflexão. Então, para amarrar isso e para a gente finalizar essa jornada, conta para a gente um pouquinho como que é o processo de onboarding de vocês. Legal. Eu costumo dizer aqui que é uma passagem de bastão que as pessoas não têm que perceber que é uma passagem de bastão. Ela tem que entender como uma jornada fluida, né? Então, a gente não pode ter um processo ou de atração e recrutamento, chegar no onboarding, a gente deixar a pessoa perder aquele brilho, aquele encantamento que a gente gera durante esse processo de recrutamento. Então, a gente tem que ter uma continuidade, e o grande desafio também é que essa continuidade permaneça lá nas áreas depois que a gente entregar esse colaborador para o gestor e ele tiver lá os desafios. Então, a gente aqui na Mutante tem um desafio muito grande de onboarding, de ambientação, de trabalho de cultura, porque nós somos uma empresa de performance, então a curva de aprendizagem das pessoas aqui, ela é mais curta, ela tem que ser mais curta pela dinâmica do nosso negócio. Então, primeira coisa, a gente não faz aquele onboarding de uma semana de imersão, que a pessoa tem que conhecer tudo, porque a gente acredita que não é sentando essa pessoa, colocando ela numa vídeo uma semana, falando de uma série de coisas que ela vai absorver quem é a Mutante e a nossa cultura.
Então, a gente tem um processo mais, de novo, né, curto, fluido, né, para trazer essa pessoa para o jogo, para contar com um pouco mais de detalhes quem a gente é, o nosso negócio. E isso a gente está falando de meio período de um dia. A gente dá um overview muito curto para ela. E depois a gente entrega informações para ela, onde ela cria essa jornada de desenvolvimento no time e na maneira que ela quer. Então, eu tenho vídeos, eu tenho pílulas, eu tenho e-books, eu tenho guias. Então, a gente traz muito o conceito, Jéssica, de autorresponsabilização. Assim, vamos dar um exemplo. Segurança da informação, tema, né, denso, intenso, que todas as empresas, a gente está vendo quanto de ataque, por exemplo, as empresas grandes têm sofrido aí nos últimos dias, né? Então, é um tema que é relevante para o mercado hoje. Mas é um tema denso. Não adianta virar para esse candidato, para esse colaborador e falar, cara, você tem que fazer o treinamento de segurança da informação. Não vai funcionar. Então, a gente traz essa coisa da autorresponsabilização e da responsabilidade. Nós estamos lidando com adultos que sabem o que é relevante saber e tá aqui, eu tô te dando a informação. E aí é muito essa coisa da autogestão, sabe? E aí entra um pouco, reforçando o ponto que eu falo de que na Mutante a gente trata cada um como um indivíduo único. Então, você tem um time de aprendizagem, eu tenho outro, você gosta de aprender de uma forma, a Priscila gosta de outra. A gente respeita eu diria, não sei se essa liberdade, mas esse jeito de cada um, de como que ele gosta de aprender, e a gente respeita, inclusive, no kit de onboarding que a gente entrega para as pessoas. A gente não dá um kit onboarding padrão para as pessoas. A gente tem uma loja, que a gente chama de Mutante Collection, com itens diversos da Mutante, inclusive é uma loja aberta, qualquer pessoa pode comprar, porque tamanha identidade que as pessoas têm com a nossa marca, os nossos colaboradores e as famílias, né? E o mais legal é que todo o lucro do Instituto é revertido para o nosso Instituto de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Então, até o valor que eu invisto no onboarding, eu retroalimento uma cadeia social, então vai, de alguma forma, para o Instituto que vai ser social e cultural, né? Que você tá fazendo esse reforço o tempo inteiro, né? Exatamente, da conexão com a nossa marca, etc. Então, o colaborador, quando ele entra, a gente dá um valor, né? A gente manda o nosso mascotinho, que é meio simbólico, todo mundo tem, o nosso gorila, mas a gente manda um valor, um voucher para essa pessoa acompanha o kit que ela quiser. Tem gente que prefere camiseta, tem gente que prefere o caderno, a caneca, enfim, a garrafinha de água térmica, enfim. Cada um compõe do jeito que quer, porque a gente acredita muito nessa singularidade das pessoas, né? Então, o que é valor para mim é diferente do que é valor para você. Então, uma pegada que a gente tem, e a gente acha que o onboarding ele ficou muito menos processual e chato de viver, e muito mais uma coisa de experiência. Entra aqui, deixa eu te contar quem é a gente, deixa eu te dar um overview. Nas áreas você vai sentir a nossa cultura e é tudo isso aqui que eu tenho para te contar. Você aprende no teu time, da tua maneira. Claro, Jéssica, a gente tem muitos desafios, né? De pessoas mais ou menos interessadas, mas o que eu trabalho é a autorresponsabilização. O dia que eu precisar que você saiba disso, você tem que saber. E então, é uma peneira, né? E é uma peneira. Quanto mais você vai persistindo naquele modelo de onboarding, de atração, de cultura, etc., mais você vai peneirando e o seu funil vai melhorando também, né? Exatamente. Então, essa coisa da liberdade, de ser quem você é, de aprender no seu tempo. A gente tem muito essa pegada aqui, a gente acredita que essa é a pegada do futuro, para a gente ter pessoas felizes e, como a gente fala aqui, as pessoas aqui têm que se divertir trabalhando. Se não for divertido, não tem que ser. Muito bom. Para finalizar mesmo, eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que você falou logo no final, né? A questão da autorresponsabilização e da liberdade, da autonomia, da autogestão, enfim, são palavras muito comuns no meio digital, principalmente de empresas que são nativas digitais, né? A gente fala muito disso. E eu vejo que são características muito comuns também às novas gerações, né? Há um tempo, quando eu comecei a estudar sobre isso, alguns anos, até 3, 4 anos atrás, eu me fiz uma pergunta que eu acho que é um grande desafio para os RHs. Nem todo mundo está preparado para lidar com autogestão, com liberdade, com autonomia, né? Gestão de tempo e gestão de responsabilidade, de tarefas e etc. Como muita gente teve dificuldade com questões relacionadas ao home office, porque vem muito essa questão da responsabilidade, da gestão do tempo, né? Entre outras coisas. Eu acho que, por um lado, a gente tem todas as características
Na verdade, todas as consequências positivas de um perfil como esse, de uma realidade como essa. E, por outro lado, eu acho que a gente, como liderança e como RH, pode ajudar quem não sabe a conseguir desenvolver essa característica, né? Então, assim, não é simplesmente delegar responsabilidade, não é simplesmente exigir autogestão, não é simplesmente exigir autorresponsabilidade. Eu acho que é ter uma conversa franca e clara sobre isso, entender quem não tem essa skill completamente desenvolvida e incluir, quem sabe, isso na jornada de desenvolvimento também, né, Pri? Que eu acho que é bem importante, porque senão você às vezes traz para o time uma pessoa muito boa tecnicamente, mas que não tem as skills de uma autogestão, de uma cultura como essa, por exemplo, e vai achar que aquela pessoa não serve, quando na verdade ela não desenvolveu características que você nem identificou lá na atração, né, no processo de seleção. Então esse é um ponto que eu acho que é bem importante da gente fechar aqui, refletindo também. O que você acha? Jéssica, muito legal, e eu acho que as empresas devem ter percebido muito essa necessidade agora, pós-pandemia, no momento que a gente se viu todo mundo indo para casa, e as lideranças desesperadas, como as pessoas vão trabalhar, como as pessoas vão produzir e etc. Eu acho que é um tema muito relevante e muito complexo, mas eu também acredito que a complexidade está mais na gestão, na liderança, de acreditar que essas pessoas têm isso do que necessariamente nas pessoas. Perfeito. Te dar exemplos assim claros. Existe uma área operacional aqui com uma característica mais operacional, que quando a gente se viu no home office, etc., chegou um determinado momento que eles ainda estavam no escritório e começou a dar aquele boom, a gente não tem que mandar para casa, e o cliente, a gente negocia com o cliente, que era um time que trabalhava direto com o cliente, e a gente muitas vezes percebeu na liderança que era muito mais um medo da liderança, de assim, eu preciso olhar as pessoas aqui para ver se as pessoas estão trabalhando, do que necessariamente das pessoas, porque eram pessoas, pais de família, mães de família, que têm responsabilidades em casa, que têm cumprimento de horário. E quando a gente colocou, e a gente tem um pouco isso, assim, eu acho que, e eu acredito muito nisso, que é testa. Se der errado, a gente volta. Vamos tentar, vamos fazer. Assim, aí é a coisa da cultura, né, da gente poder errar e consertar. Acho que as empresas também têm que fomentar um pouco isso nas as áreas de people e as empresas de uma maneira geral. A gente, como que eu posso dizer? A gente pune pelo erro, né? E não, a cultura do erro ela é importante. Mas isso desde sempre, né? A gente tem que entender que isso, inclusive, é estrutural, né? Desde que nós somos crianças, a gente é punido por coisas que não necessariamente deveríamos, né? Não o tempo inteiro, não pode, não vai, não quero, não faz. E às vezes os pais nem raciocinam sobre o não que ele está dizendo. Então tá punindo o tempo inteiro, né? Exatamente. E tem falando de estrutural, tem aquela coisa daquela casa, né? Que os pais colocam os protetores de tomada, assim, a criança nunca tem que ter colocado o dedo. Você não está ensinando, você não está criando uma cultura. Ela nem sabe que não pode, né? Quais são as consequências de se colocar o dedo ali, né? Você já está colocando barreiras de aprendizado para ela. E é isso que a gente traz aqui para as lideranças. Cara, vamos dar responsabilidade. Então, eu acredito, Jéssica, que a gente tem que começar a mudar um pouco essa cultura de, cara, vamos tentar. E se não der, é isso. Como que a gente trabalha num plano de desenvolvimento para a gente desenvolver esses soft skills e esses fatores de comportamento que são relevantes? E eu te diria mais, como é que as empresas agora, principalmente no momento que elas vão viver, conseguem identificar isso no seu processo seletivo, no seu processo de atração. Então, como a Mutante já era uma empresa que tinha uma cultura de autorresponsabilização mais forte, eu te diria que para a gente tenha sido um pouco mais fácil a gente criar isso, porque era uma coisa meio que do DNA, assim, cara, a gente tem que ir lá, a gente tem que enfrentar, a gente depois a gente volta e acerta, isso é responsabilidade tua. Então, era um pouco meio que já no DNA, mas a gente sabe que nem todas as empresas têm isso tão forte no seu DNA. Você tem que garantir que você atraia pessoas que tenham essa autorresponsabilização, essa autogestão, mas também se você identificar que não tem, é um potencial, ou se você está olhando para o seu mapa, para o seu grupo de colaboradores e você vê que isso é um ponto relevante, que eu imagino que principalmente no momento que a gente está vivendo desenvolver esses soft skills, né? Porque eu tenho certeza que tem muito profissional muito bom que talvez nunca tinha vivenciado isso, né? E cara, assim, e até pro lado negativo, sabe, Jéssica, o que eu tenho conversado muito com os colaboradores é assim, a autogestão e a autorresponsabilização tá tão alta que aí entra a cobrança do tipo, cara, eu tenho a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer as reuniões da Mutante,
e a gente é vulnerável e a gente pode estar legal um dia, a gente pode não estar legal no outro dia, a gente tem que respeitar as pessoas. Então, até o efeito negativo que isso pode causar nas pessoas, desse excesso de autorresponsabilidade e de cobrança interna, a gente tem que cuidar, que é uma coisa que tem aparecido cada vez mais, né? As doenças emocionais, enfim, que também é um desafio muito grande para os times de people atualmente. Pri, muito obrigada. Foi um grande prazer conhecê-la. Eu agradeço imensamente a Companhia de Estágios por esse presente que foi conhecer a Priscila e a sua história, e a Mutante, e as práticas e os processos. Eu aprendi muito com você, de verdade. Assim, eu acho que eu adoro assim, o papel que eu tenho hoje profissionalmente, porque eu aprendo trabalhando e muito, assim, né? Então, meu papel aqui é realmente levar conhecimento, e eu brinco que quanto mais eu aprendo, eu tenho certeza que do outro lado tem gente aprendendo muito mais, né? Porque eu tô só estudando o tempo inteiro, estudando sobre tudo mesmo, a todo momento, e eu sei que eu aprendi muito, e não tenho dúvida de que quem tá do outro lado aí também se inspirou bastante. E aproveitando, para quem quiser continuar se inspirando, conhecendo você, a história da Mutante, e fazendo benchmark, que a gente falou muito da importância disso aqui também, né? Deixa pra gente o seu LinkedIn, como que as pessoas podem te encontrar, e deixa sua mensagem final também pra gente encerrar. Legal. Bom, eu tô no LinkedIn como Priscila Emílio, não sei se você depois consegue colocar o link, Jéssica, em algum lugar, eu te passo, tá? Mas eu tô como Priscila Emílio no LinkedIn. Eu queria agradecer todo mundo, queria agradecer você, Jéssica, pelo convite, a Companhia de Estágio por ter apresentado aí, nos colocado em contato, que foi uma tarde super gostosa de bate-papo. Eu adoro falar sobre isso. Eu sempre digo que quanto mais eu sei que eu não sei. Então, toda vez que eu converso com executivos, com profissionais de RH, eu aprendo. E tem muitas pessoas que às vezes me chamam, poxa, Pri, eu queria entrar na RH, você pode bater um papo de 30 minutos comigo para me contar como você chegou aí? Eu tenho um super prazer de atender. Claro que a gente, né, tem os compromissos aí, a agenda, mas assim, quem quiser marcar um papo com o meu time, comigo, para a gente bater papo, para a gente trocar, para a gente fazer bench, estou super à disposição. E o que eu diria assim para todo mundo de people se a gente estiver fazendo alguma coisa que a gente genuinamente esteja percebendo que a gente impacta a vida das pessoas, que a gente impacta a felicidade delas, que a gente promova um lugar bacana, um ambiente seguro, um ambiente feliz para elas trabalharem, a gente está fazendo a coisa certa. E não tem modelo, tem práticas. Cada prática é uma, tem empresas que funcionam de um jeito, tem empresas que funcionam de outro jeito, mas o desafio de pessoas é comum para todo mundo. E o grande desafio para mim é que todo mundo aqui na Mutante, todo mundo que passa aqui pelo nosso time, esteja feliz, esteja engajado trabalhando aqui com a gente. Muito bom, Pri. Novamente, muito obrigada. Pessoal, eu também estou nas redes sociais, no LinkedIn como Jéssica Martins. No Instagram, se você não me segue lá ainda, @JéssicaMartins, _RH_. Sigo à disposição para falar com vocês também. Pri, um super beijo e até a próxima. Beijo, tchau, Jéssica. Até mais, pessoal.